Estudo Bíblico Jó 32, capítulo 32, verso 1 a 37, verso 24. Estes capítulos apresentam o discurso de Eliú, o único que possui nome hebraico. Os críticos divergem em suas opiniões sobre este segundo monólogo. Para além das diferentes análises de conteúdo, há inclusive quem entenda o trecho como uma adição ao texto original, o que parece equivocado. Eliú não é mencionado no prólogo, pois sua introdução desfiguraria os movimentos dramáticos do poema com uma antecipação desajeitada do resultado do debate. Também não o é no epílogo, mas por não ser culpado dos mesmos erros dos outros 3 conselheiros de Jó. Seu estilo é direto e nervoso, refletindo a ira do orador. Quanto aos aramaísmos empregados, não são estranhos na boca de um membro da tribo árabe. Longe de reforçar a ideia de uma adição posterior, o fato de seu estilo ser diferente reflete sua personalidade e sua idade. Ele era o mais jovem de todos. Aparentemente, trata-se de alguém do auditório mais amplo que, assistindo ao debate dos mestres, sai à frente e apresenta sua teodiceia. O próprio conteúdo do discurso revela que ouvia toda a discussão. Com o fim do monólogo de Jó, Eliú se irrita com o emudecimento de Elifaz, Bildade e Zofar e se exaspera com as palavras proferidas pelo patriarca durante a disputa. Sua crítica não diz respeito à vida pretérita do atual sofredor, mas gira em torno principalmente de Jó ter tido por justo, justificando a si mesmo, mas não a Deus. Eliú parece um pouco presunçoso, é verdade, e tão ignorante quanto os demais no que tange às transações celestiais do prólogo. No entanto, sua abordagem é renovadora. Percebendo o significado não só da soberania e do poder, mas da graça e da misericórdia de Deus, ele ressalta o papel disciplinar e redentor do sofrimento. Assim, a partir desse discurso, a luz do dia começa a despontar no caminho da sabedoria, após a longa noite do debate, cortada apenas por algum ocasional raio de luz do entendimento. Eliú serve como alguém enviado para preparar o caminho da vinda do Senhor no redemoinho. Capítulo 38 e seguintes. Essa compreensão suplanta qualquer possível estranhamento quanto ao silêncio de Jó em relação às palavras de Eliú, que foram parte de sua história enquanto ainda aguardava a revelação do próprio Deus. Capítulo 32, verso 1 a 33, verso 37. Introdução do discurso de Eliú, o novato. O caráter de Eliú, versos 1 a 6. A explicação de sua interferência, versos 7 a 10. A justificativa de sua interferência, versos 11 a 22. E o apelo de Eliú, capítulo 33, versos 1 a 7. Versos 1 a 5. A forma poética está um tanto interrompida por esse prefácio em forma de prosa. As origens de Eliú estão, por outro lado, totalmente delineadas, verso 2. O fracasso de Jó em ser mais zeloso para com a honra divina do que para com a sua própria, despertou a indignação de Eliú, verso 2. Nesse sentido, observe-se a concordância do próprio Senhor, capítulo 40, verso 8. Quanto aos amigos mais velhos, o que levou Eliú a instruí-los foi o fato de serem incapazes de responder satisfatoriamente aos protestos desafiadores de Jó contra Deus, bem como o fato de condenarem a Jó, verso 3. A acusação de hipocrisia da parte dos amigos foi um expediente vergonhoso para encobrir suas deficiências lógicas e teológicas. Nota 1. É uma grande honra e um refrigério para o homem bom falar para a glória do Senhor, edificando vidas. Nesse sentido, se estamos seguros de que o Espírito Santo sugere algo que devemos comunicar, ainda assim precisamos nos calar até que chegue o momento certo de falar. Deus é um Deus de ordem e não de confusão.
versos 6 a 22. Verso 2. Eliú. O nome significa meu Deus é Ele. Buzita, descendente de Buz, filho de Naor, irmão de Abraão, Gênesis 22, verso 21, classificado por Jeremias como tribo árabe, Jeremias 25, verso 23, família de Rão, desconhecida. Verso 3. Condenavam a Jó. Outra possível tradução seria: por que não condenaram a Jó? Isso é, deixaram de comprovar o erro de Jó em suas calúnias contra a justiça divina, o que explica o interesse de Eliú em justificar a Deus. De acordo com uma variante tradição textual antiga, este versículo também poderia ser traduzido da seguinte forma: e assim condenaram a Deus, ou seja, o silêncio dos amigos diante do ainda protestante Jó foi equivalente a uma condenação de Deus por parte deles. Capítulo 32, verso 6 a 33, verso 7. A apologia preliminar de Eliú para solicitar a atenção do auditório foi estendida além do gosto ocidental, mas talvez não contrariasse a etiqueta da terra de Uz. Versos 6 a 22. Basicamente, Eliú afirma que a sabedoria não é exclusividade dos mais velhos e que era justamente a incompetência destes que o forçara a liderar agora o debate, versos 1 a 5. Falem os dias, verso 7. A deferência para com a sabedoria associada à idade impedira uma intervenção antecipada de Eliú, versos 6, 7 e 11. A sabedoria, entretanto, é basicamente uma questão de dom divino, especificamente proveniente do Espírito de Deus sobre o homem, verso 8. O desempenho inglório dos conselheiros demonstrara sua falta de sabedoria apesar da idade, versos 9, 12, 13, 15 e 16. Enquanto Eliú proclama compreensão apesar da juventude, versos 6, 7 e 10. Repreendendo-os por abandonarem a cruzada, verso 13, Eliú assume a responsabilidade, versos 16 e 17, com uma nova estratégia, verso 14. Sob a compulsão de um espírito cheio de conhecimento do mistério, versos 18 a 20, e com uma ousada devoção para com a verdade somente, versos 21 e 22. Versos 6 a 8. Eliú pode ter dito se tratar de sua opinião, versos 6, 10 e 17, mas deu a entender que suas palavras tinham inspiração divina, versos 8 e 33, verso 4. Verso 8, Espírito. O Espírito de Deus, que é a fonte da vida, Gênesis 2, verso 7, Jó 27, 3 e 33, verso 4, também é a fonte de toda sabedoria e entendimento. Eliú reconhece que a sabedoria depende da revelação de Deus e não da perspicácia humana. Capítulo 28, verso 28, Salmo 119, 9, 8 a 100. Nota 2. Ao prestar atenção à palavra de Deus e depender do Espírito Santo, os jovens podem tornar-se mais sábios que os mais velhos. Esta sabedoria, porém, os fará prontos a ouvir, tardios a falar e tardios a se irar. Tiago 1, verso 19. Versos 12 a 22. Estas palavras provêm de um homem irado que chega ao seu limite. O modo bombástico de falar é mais aceitável num discurso oriental. Talvez por ser comum, os ouvintes não tenham tido tamanha impressão de autoexaltação e orgulho espiritual da parte de Eliú, como os ocidentais poderiam imaginar. Eliú está convicto de que falar é seu imperioso dever, comunicando aquilo que acha ser a vontade de Deus. Isso porque, a seu ver, os mais idosos não foram capazes de sustentar a sabedoria de Deus contra as opiniões de Jó, que questionava a justiça divina. Verso 14. Com as vossas palavras. Eliú promete argumentos novos, superiores e loquazes. Verso 18.
o que se vê, ao menos parcialmente, em seu discurso. Verso 15, pasmados. Eliú é testemunha do motivo da brevidade do discurso de Bildade, capítulo 25, e do silêncio de Zofar. Que nada expôs no terceiro ciclo do debate, os 3 amigos de Jó tinham sido vencidos. Verso 21, acepção de pessoas. Eliú não se acanhará perante os mais velhos e poderosos. Nota 3, em uma discussão, os que buscam a verdade não devem recusar o que é bom e verdadeiro em qualquer dos lados, nem aprovar ou defender o que é mau.